A campainha, ele atende, você entra, e aí quando você olha, as minas tudo lá. Não é isso? As minas mó da hora, mó turbinada, mas uma mina mais legal que a outra. E aí você diz, cara, saca só aquela mina, 1000 grau a mina, ó. E ele, que mina, cara? E você, aquela mina, cara. E ele, que mina, cara? Aquela mina, cara. Que mina, cara? Aquela mina, cara. Como ele não está entendendo, você diz, refiro-me à menina de azul. Aí ele, agora eu entendi. Vamos lá, refiro-me à menina de azul. O que é este a que aparece aqui? Ele é um artigo para a palavra menina. E ele é uma preposição para o verbo referir-se. Eu estou repetindo um exemplo de aulas anteriores. Lembram-se deste exemplo em outra aula? Refiro-me à menina? Pois é, aqui está. Esse a, então, preposição do verbo referir-se, mais artigo para o nome menina. Então, crase obrigatória. Agora, olhem aqui para a lousa. Este acento que nós colocamos aqui, ele se chama acento grave, tá certo? Crase, na verdade, é o fenômeno que acontece. Quando você junta uma preposição mais um artigo, você chama isso de crase. O acento que eu coloco é o acento grave. Então aqui na aula a gente vai continuar dizendo assim, olha, ali tem crase, ali não tem crase, eu coloquei crase aqui, eu coloquei crase ali, vamos tirar a crase daqui. Isso daí é um efeito didático, só para facilitar a nossa vida. Na verdade, o que nós deveríamos dizer é assim, vamos colocar o acento grave neste A para expressar o fenômeno da crase. Como fica muito demorado, então eu vou continuar dizendo, olha, aqui há crase, aqui não há crase, nessa frase tem crase, esta frase não tem crase. Agora, saibam que a forma ideal, a forma correta, se vocês estiverem conversando com alguém, devem dizer, o acento grave deve ser colocado para expressar o fenômeno da crase, ou o acento grave não deve ser colocado porque não ocorre crase, certo? Então aí está, refiro-me à menina de azul com crase. Vamos ver outra. Você está lá na festa e você fala, refiro-me à menina de azul. E ele, qual? Aí você diz, refiro-me àquela de azul. Você já está ficando irritado. Refiro-me àquela de azul. Quando eu digo refiro-me àquela de azul, esse A aqui é o A inicial do pronome demonstrativo. Não é isso? É. Vamos ver a lousa? Aí está. Esse A é o A inicial do pronome demonstrativo. E também é a preposição do verbo referir-se. Quem se refere a. E esse A é o A inicial, do aquela. Por isso, basta colocar o acento grave aqui. Poderia escrever separadamente? Não. Quando você põe a preposição a diante de um pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, a crase é obrigatória. Simples, não? Aí está. Refiro-me à menina de azul, refiro-me àquela de azul. Aí você está lá na festa e você fala, refiro-me àquela de azul. E seu amigo ainda, qual? Você, nossa cara, você ainda não percebeu? Qual? Aí você diz, refiro-me a de azul. Não é esta a sequência da irritação? Refiro-me à menina de azul. Qual? Aquela de azul. Qual? A de azul. E ele, qual? Seu daltônico. Vamos lá. O que é esse A em refiro-me a de azul? Esse A no nosso contexto não está substituindo a palavra menina? Sim. Então é um pronome. Porque o pronome faz isso, o pronome acompanha ou substitui um nome. E quando ele está acompanhando aqui, ele está apontando esta menina. Por isso ele é um pronome demonstrativo. Aí está. Além de ser pronome demonstrativo, ele também é a preposição exigida pelo verbo referir-se. Portanto, acento grave, para expressar a fusão de vogais idênticas. Pronto. Estão aí os 3 casos de crase. Crase da preposição mais o artigo e da preposição mais o pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo aquela, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. E o pronome demonstrativo a. Simples isto, fácil, como tudo na língua portuguesa.
Lembrem-se, só haverá crase se houver preposição. Em não havendo essa preposição, não haverá crase. Eu vou aproveitar os mesmos exemplos que estão aqui. Vocês vão copiar tudo de novo. Vejam isto. Eu vou trocar o verbo referir-se pelo verbo conhecer. Vamos ver como ficarão estas frases se eu trocar o referir-se pelo conhecer. Vejam isto. Conheço a menina de azul. Com crase ou sem crase? Sem, isto mesmo. O verbo conhecer não pede preposição. Então conheço a menina de azul sem crase. A de baixo. Conheço aquela de azul. Ora, se o verbo conhecer não pede preposição, então não haverá crase. Esse aquela é só pronome demonstrativo. E na última, conheço a de azul. Ora, conheço a de azul, sem crase de novo. Por quê? Porque o verbo conhecer não pede preposição. Nunca esqueçam isso. Só haverá crase se houver preposição e artigo. Preposição e pronome demonstrativo. Se houver só artigo ou só pronome demonstrativo, não haverá crase. Então, pensem nisso. A preposição é ingrediente básico. Não havendo preposição, não haverá crase. Dúvidas, problemas, questões até aqui? Não? Muito bem, podemos mudar de assunto então? Acabou. É isso. Ué, acabou? Acabou. Não, vocês estão curiosos. Mas e aquelas regras, Aguinaldo? A gente não precisa daquelas regras todas se a gente entende isso. Mas se a gente não fizer as regras, vai ficar parecendo que a gente não viu crase. Não é isso? Então vamos falar agora das 437 regras para o emprego do acento grave. Vamos lá. Vamos começar com os pronomes demonstrativos. Por que começar com os demonstrativos? Para os pronomes demonstrativos não há regra. Nós vamos mostrar como é a crase e a gente tem que entender a partir daí. Não há regra, tá certo? Para a crase com artigo existem algumas regras e veremos. Mas o pronome demonstrativo vocês vão ter que entender do jeito que nós vamos mostrar agora. Se alguém não entender do jeito que nós mostramos agora de um outro jeito, até todos entenderem do jeito que nós mostramos agora. Tá certo? Vamos lá. Crase com pronome demonstrativo. Vamos começar com o pronome demonstrativo a. Esse a é um pronome demonstrativo? É. Quando este a é um pronome demonstrativo? Já ouviram falar dele? Já. Não é isso? Esse a é um pronome demonstrativo quando ele substitui um nome no contexto. Quando ele substitui um nome no contexto, ele é um pronome demonstrativo. Tá certo? E aí, como ele funciona? Muito simples. Por exemplo, na minha mão há 3 canetas. A vermelha escreve bem, não é isso? A azul escreve melhor. A preta escreve muitíssimo bem. Então aí está. Quando eu digo há 3 canetas, a vermelha, a azul, a preta, esse a substitui no contexto a palavra caneta. O a, os as, nós vimos aqui, eles podem ser objetos diretos, podem ser artigos e agora podem ser pronomes demonstrativos. O a, os as. Quando eu digo assim, na sala há vários alunos, todos estão dispensados, exceto os da primeira fila, que ficarão para ajeitar as carteiras para a próxima aula. Quando eu digo os da primeira fila, o que é que eu estou dizendo? Alunos da primeira fila. Não é isso? Há várias alunas. A da minha esquerda está de branco. A da minha direita está de azul. Vários rapazes. O do fundo está de preto. O da frente está de amarelo. Então aí eu digo o da frente, o do fundo, tudo pronome demonstrativo. Tá certo? Então pensem nisso. Quando o, a, os, a são pronomes demonstrativos, quando eles substituem num contexto um nome qualquer, apontando este nome no espaço. Você vai comprar coxinha na cantina. Aí você dá o ticket lá para a garota da coxinha e ela vai te dar aquela pequenininha. Mas você viu que tem uma outra bem maior lá. Qual você quer? A maior.
Pronto, a maior, aquela maior, pronome demonstrativo. E ela ainda não sabe que você quer a maior. Aí ela pega uma outra, você não, tia, essa não, a do lado, a da esquerda, a da direita, a da frente, a de trás. E ela circulando da coxinha gorda, até que você diz, a mais grande, tia. Acabou com a gramática, mas pegou a coxinha maior, não é isso? Então lembrem-se disso. A é um pronome demonstrativo quando substitui um nome no contexto, certo? Apontando este nome no espaço. Vejam isto. Sua casa é igual a do Gugu. Sua casa é igual a do Gugu. Viram a casa do Gugu na revista Quem? Agora que ele fez aquele anexo de 700 metros quadrados, porque os gêmeos não tinham onde brincar? Pois é, minha casa ficou igualzinha a dele, eu também tenho um puxadinho. Sua casa é igual a do Gugu. Quantas casas existem aqui? 2. Quais são elas? A sua casa. E existe uma outra, que é a casa do Gugu. Mas a palavra casa aparece na expressão casa do Gugu? Não. Então este a é um pronome demonstrativo que substitui no contexto a palavra casa. Ora, ora, ora. Já descobri que este a, então, é um pronome demonstrativo. Será que ele é preposição? Sim. Aquilo que é igual a alguma coisa. Então, o nome igual pede a preposição a. E esse a também é pronome demonstrativo, crase obrigatória. Fácil demais. Vejam outra. Falei a que estava no comando. Aí está. Meu chefe pergunta, você foi até a secretaria? Fui. Conversou com quem? Ah, eu conversei com várias pessoas. Você falou a elas o que eu queria que você dissesse? Falei a que estava no comando. Depois ela disse que falaria com os outros. Falei a que estava no comando. O que é este a? Ele é preposição do verbo falar, porque quem fala, fala a alguém. E ele parece ser uma outra coisa. Aqui não está subentendido no contexto um substantivo qualquer aqui? Falei a pessoa que estava no comando, falei a mulher que estava no comando, falei a diretora que estava no comando. Então este a é um pronome demonstrativo. Se ele é um pronome demonstrativo e o verbo pede preposição, crase obrigatória. Simples, como tudo na língua portuguesa. Vejam outra. Refiro-me a dos olhos cerúleos. Refiro-me a dos olhos cerúleos. O que é este a? Pronome demonstrativo. Como é que eu sei? Porque no contexto ele substitui o nome. Refiro-me à pessoa, refiro-me à menina, refiro-me à mulher dos olhos cerúleos. E o verbo referir-se pede a preposição a. Então, crase obrigatória. Fácil demais. Simples demais. Como tudo na língua portuguesa. E se eu trocar o verbo referir-se pelo verbo ver? Se eu disser vi, vamos lá. Vi a dos olhos cerúleos. E aí? Com crase ou sem crase? Sem. Este a é só pronome demonstrativo. O verbo ver pede preposição? Não. Se o verbo ver não pede preposição, não há crase. Simples, não? E aí estão chegando vários e-mails dizendo, Aguinaldo, o que são olhos cerúleos? Vamos lá. Cerúleo é um adjetivo. O que quer dizer cerúleo? Olhos com cera? Não, cera é para o ouvido. Cerúleo quer dizer da cor do céu. Oh, que linda expressão. Olhos da cor do céu. Então, geralmente, eles são azuis. Mas se você estiver em Porto Seguro, ele pode ser avermelhado. Não o olho, o céu. Aí está. Dúvidas, perguntas, questões até aqui? Não?
Então aí está. E se estivermos em São Paulo, os olhos serão cinza, não é isso? Por causa do... mas São Paulo tem sol também. Semana passada estava todo mundo reclamando do calor, não é isso? Os dias mais quentes das últimas décadas. Agora que está chovendo, todo mundo reclama da chuva. E anteontem e ontem, para quem está vendo a aula gravada, nós estamos no comecinho do mês de março de 2010, né? Então, nos dias 1º e 1º e 2 de março, fez aquela garoa fina o dia todo, não foi? Viram isso? E aí São Paulo estava, então, na sua característica máxima. Qual é o apelido de São Paulo? Terra da garoa. E a gente passou o dia inteiro com aquela garoa fininha. E aí a gente não sabia se abria o guarda-chuva ou se andava na garoa. Não é isso? Porque o guarda-chuva incomodava mais que a garoa. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Alguma dúvida com a pronome demonstrativo? Perceberam o que eu disse? Não há regra. O que vocês devem observar é, ele está substituindo um nome no contexto? Sim. Apontando este nome no espaço? Sim. Então ele é um pronome demonstrativo. Aí eu verifico a regência. A mesma coisa vai acontecer com aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Vejam isto. Aquele e suas flexões. Vamos lá. Vejam uma frase. Fomos àquele bosque fazer um convescote. Fomos àquele bosque fazer um convescote. E lá pela primeira vez ela me cedeu seu ósculo. O que foi que nós vamos fazer no bosque? Piquenique. Convescote é piquenique. E o que é um ósculo? Muito bem. É um beijo na face. Ósculo é um beijo na face. Vamos lá. O aquele começa com A. Alguém tem dúvida de que o aquele começa com A? Se houver dúvida, a gente pode dar um zoom aqui. Posso recomendar também um oftalmologista. Não há dúvida, o aquele começa com A. É um pronome demonstrativo começando com A. Agora vejam. O verbo ir que aparece aqui na frente pede preposição. Quem vai, vai a algum lugar. Então, crase obrigatória. Cuidado, hein? O verbo ir pode pedir a preposição a ou a preposição para. Lembram-se disso? Nós vimos isso na outra aula. Quem vai, vai a ou quem vai, vai para. Qual a diferença entre ir a e ir para? Não lembram? Claro que sim. Ir a, você vai e volta. Ir para, você vai e fica. Não é isso? Na frase que nós vimos, fomos ao bosque, fomos àquele bosque, nós fomos e voltamos ou fomos e ficamos? Fomos e voltamos, né? Afinal de contas, nós não fomos com o maníaco do parque, então a gente foi... Nossa, que lembrança horripilante. Lembram-se disso? Aqui em São Paulo, aquele assassino, maníaco do parque, no Parque do Estado. Surgiu até piadinha na época, lembram-se da piadinha? Qual foi a piada? O maníaco do parque e uma garota indo para o Parque do Estado, depois das 18 horas, já escurecendo, e ela fala para ele, ai que medo, nós dois só passando aqui, e ele diz, e eu que vou ter que voltar sozinho? Terrível, né? Macabra essa piada. Vamos lá, voltando à lousa. Fomos àquele bosque, então, crase obrigatória. Eis o maníaco do parque, nossa, acharam a foto dele, vamos mostrar? Ele foi aluno meu, num outro cursinho, mas ele era gentil comigo. Ai, Eilo, para quem não lembra, está aí. E a gente tem que lembrar essa face, né? Porque ele foi muito safado, fez muita maldade e tem de pagar por isso. Então, quando formos da Polícia Federal, nós vamos lutar por tudo isso. Vamos lá, continuando aqui então. Fomos àquele bosque com crase. Vejam outra. Refiro-me àquilo. Com crase ou sem crase? Com, porque o verbo referir-se pede a preposição a e o aquilo é o a inicial do pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Ora, 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 que fácil. E se eu disser, conheço aquele bosque? Conheço aquele bosque. Com crase ou sem crase? Sem,
Por quê? Ora, o aquele é o pronome demonstrativo. Mas o verbo conhecer não pede preposição. Se o verbo conhecer não pede preposição, não há crase. Simples, não? Vamos lá, mais uma. Aquele que disser a senha, entregue o envelope. Meu nome é Maxwell Smart. Eu sou um agente secreto e tenho de entregar um envelope. E aí eu pergunto, chefe, brincadeirinha, chefe, para quem devo entregar o envelope? E o chefe diz, aquele que disser a senha, entregue o envelope. Com crase ou sem crase naquele, aquele. E aí? Com crase. Por quê? Muito simples. Quem entrega, entrega algo a alguém. Entregue o quê? O envelope. Entregue a quem? Entregue a aquele que disser a senha. Isto aqui é o objeto indireto do verbo entregar. Esse a, então, é a preposição mais o pronome demonstrativo. Ora, 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 que legal! Vocês já ouviram dizer, algumas pessoas distraídas diziam, e vocês já devem ter ouvido, não se começa a frase com crase. Que besteira! Isso daqui é uma inversão sintática. Entregue o envelope àquele que disser a senha. Em língua portuguesa, eu posso fazer essas inversões. Aquele que disser a senha, entregue o envelope. Sem problema algum. Simples isto? Fácil? Então vamos lá. Outra lenda. Vocês já ouviram dizer que só existe crase diante de palavra feminina? Alguns já. Acreditaram? Esqueçam. Quando a gente diz só existe crase diante de palavra feminina, a gente está pensando apenas no artigo. Com artigo, só existe crase diante de palavra feminina. Mas com os pronomes demonstrativos, a crase acontece diante de quaisquer palavras. Vejam aqui. Quando eu digo, fomos àquele bosque, o aquele é um nome masculino, não é? Ou aquele já não é mais aquele? Claro que é. E aí, pode haver crase? Sim. A crase, olha, acontece aqui, nesse a. Esse a é preposição e é idêntico ao a inicial do pronome demonstrativo. Quando eu flexiono aquele, a flexão acontece aqui atrás. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Não é isso? Quando eu digo aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, e esse a não é sempre idêntico ao a preposição? É. Foi assim que definimos crase. Crase é a fusão de vogais idênticas. Em nenhum momento falamos que eram vogais femininas. Então vejam, aquilo é masculino, crase normalmente. Aquele é masculino, crase normalmente. Então, pensem nisso. Só existirá crase diante de palavra feminina em relação ao artigo. Lembram-se desta frase? Sua casa é igual a do Gugu. Vocês têm aí no caderno de vocês. Acabamos de ver. E colocamos crase. Sua casa é igual a do Gugu. Agora vejam. Gugu é masculino ou Gugu é feminino? Sem piadas com o Gugu. Sem piadas com o Gugu. Gente, Gugu é masculino ou feminino? Tá bom, vou perguntar de novo, vou perguntar de um outro jeito. O nome Gugu é do gênero masculino ou do gênero feminino? Oh, que piadinha, hein? Gugu é do gênero masculino. E aí, tem crase? Normalmente, porque a crase aqui acontece com o pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo é que está diante de um nome masculino, mas a crase continua com o pronome demonstrativo. Está claro isto? Simples. Como tudo na língua portuguesa. Dúvidas, problemas, questões? Não? Aí está. Se tiverem dúvidas, mandem as dúvidas para o plantão, tá certo? Tudo que tínhamos para falar da crase com o pronome, acabamos de falar. Acabei de lembrar de uma piadinha que faziam comigo. Antes eu não usava esse cabelo. Quer dizer, antes eu tinha cabelo, não é isso? E aí, um professor, amigo meu,
ex-amigo meu dizia, se Rubinho Barrichello tiver um filho com Gugu Liberato, será o Aguinaldo. Trágico, já pensou? 2 pais, ou 2 mães, sei lá. Então aí está, Gugu Liberato e Rubinho Barrichello, a junção da Aguinaldo. Ele apanhou um pouco por causa disso, né? E eu troquei o cabelo. Vamos lá, vamos falar de outras coisas. Vamos falar a respeito da crase com artigo. Crase com pronome demonstrativo, então, é isso. Não há regra. Ou eu percebo a regência, ou eu percebo a regência. Tá certo? Vamos treinar isto bastante, para que não haja dúvida. Vai cair na prova, tá bem? Vamos ver agora a crase com artigo. E para a crase com artigo, existem algumas regras. Existem algumas regras práticas e existem algumas regras gramaticais. Vocês conhecem algumas regras práticas? Conhecem. Vamos lá, lembrem algumas. Muito bem. Lembram-se daquela que dizia assim, se você quer saber se a crase no há diante de um nome feminino, troque o nome feminino por um masculino. Se diante do masculino aparecer ao, diante do feminino haverá crase. Lembram-se disso? Esqueçam, não vai dar certo. Aí vocês vão dizer, mas Aguinaldo, eu sempre usei e sempre deu certo. Sempre deu certo até o colegial. Porque o professor dava esta regrinha prática e só dava exemplos em que esta regra prática cabia. Não é isso? E aí, aluno do colégio pesquisa outras fontes? Não. Mas existem exceções para essa regra. E na nossa prova eles devem usar as exceções. A outra que dizia, se você quer saber se a crase no há, troque o há por para, de, em e por. Se aparecer para, a, da, na ou pela, haverá crase no há. Lembram-se disso? Esqueçam. Não vai dar certo. Existe uma regra prática, para vocês não dizerem que eu sou maldoso, que dá certo sempre. Qual é a regra prática que dá certo sempre? A regra prática que trata dos nomes próprios de localidades. Nomes próprios de localidades? Isto mesmo. O que são os nomes próprios de localidades? Nomes de cidades, estados, países, continentes, territórios, regiões, zonas, no bom sentido, e tudo mais que se refere a uma localidade. Vamos colocar um exemplo. Fui à Bahia. Todo mundo que faz crase vai à Bahia. E fui a Paris. Todo mundo que faz crase vai a Paris também. Ou quem compra um Citroën. Vejam isto. Fui a Paris. Fui à Bahia, fui a Paris. Os dois com crase, os dois sem crase, o primeiro com, o segundo sem, o primeiro sem, o segundo sem, ou sei lá. A primeira coisa que a gente deve saber é, existe ou não preposição? Existe. Quem vai, vai a algum lugar. Gente, nunca esqueçam isso. Se não houver preposição, nunca haverá crase. Só haverá crase se houver preposição. Então, não adianta nada aplicar a regra, não adianta nada a regra dar certo, se você não verificou a preposição. Se eu tivesse dito, por exemplo, conheço a Bahia. O verbo conhecer pede preposição? Não. Não pede preposição. Se o verbo conhecer não pede preposição, jamais haverá crase em conheço a Bahia. Então eu nem preciso aplicar a regra, porque mesmo que a regra dê certo, não haverá crase. Lembrem-se disso. Antes de aplicar a regra, verifique a preposição. E qual é a regra? Vejam isto. Vamos colocar em azul. Vinda e vinde. Já ouviram isso lá na 5ª série. Esta regrinha continua dando certo até hoje. Peguem o nome da localidade e coloque ao lado de vinda ou vinde. Se você usar vinda, da é preposição mais artigo. Isto quer dizer que a localidade admite artigo. Se você disser vinde, de é só preposição. Isso quer dizer que a localidade não admite artigo. Então vamos lá. Fui à Bahia. Quero saber se Bahia admite ou não artigo. Vim de Bahia ou vim da Bahia?
Vindá. Ora, ora, ora. Então, Bahia admite artigo. Consequentemente, admite crase. Fui a Paris. Vindá Paris ou vindê Paris? Vindê. Então, Paris não admite artigo. Não haverá crase aqui. Certo? Dúvidas? Não? Então, para ajudar, um trocadilho. Fui a Bahia. Vindá Bahia. Vindá crase a. Fui a Paris. Vindê Paris. Vindê crase pra quê? Pronto, é só chegar a casa e brincar de roda com os amiguinhos por 10 minutos usando esses versinhos e nunca erramos mais. Vindá, crase a. Vindê, crase pra quê? Vamos lá. Agora que a gente já sabe tudo, essa daqui. Conheço a Bahia. Vindá Bahia ou vindê Bahia? Vindá, vindá, crase a. Então conheço a Bahia com ou sem crase? Sem! Por quê? Aguinaldo, a gente lembra o que você falou. Mesmo que a regra dê certo, se não houver preposição, não haverá crase. Nunca esqueçam isso, certo? A primeira coisa que a gente deve fazer é verificar se existe ou não preposição. Se não houver preposição, nem adianta aplicar a regra. Essa era a grande pegadinha. Às vezes a gente só aplicava a regra, e a regra deu certo, então há crase. Não, só haverá crase se houver preposição. Vamos colocar exemplos, então, para isso? Com preposição? Vou colocar aqui do lado mesmo. Vamos lá. Quando eu digo, cheguei a Roma, com ou sem crase? O verbo chegar pede a preposição a. Roma admite artigo? Vim da Roma ou vim de Roma? Vindê, vindê, crase pra quê? Irei à China. Vim de China ou vim da China? Vindá, vindá, crase a. Voltei a Santa Catarina. E aí? Vindê Santa Catarina ou vindá Santa Catarina? Vindê, vindê, crase pra quê? Viajei à Alemanha. Vindê Alemanha ou vindá Alemanha? Vindá Alemanha, vindá, crase a. Visitarei a Venezuela, disse Hillary Clinton ontem aqui no Brasil. Brincadeira, ela jamais diria uma coisa dessa, né? Visitei a Venezuela. Vindá Venezuela ou vindê Venezuela? Vindá, com crase ou sem crase? Sem! Porque o verbo visitar não pede preposição. Peguei vocês. Aí está. Quem visita, visita algo, visita alguém. Eu visitei a Venezuela, visitei o Japão, visitei os Estados Unidos, visitei a casa. Então esse a é só artigo. Tá bem? Eu sei porque vocês caíram na pegadinha. Porque eu falei antes, vamos colocar verbos que peçam a preposição a. Depois colocam sem preposição e vocês estavam distraídos. E no dia da prova estarão distraídos? Claro que não. Dúvidas até aqui? Então lembrem-se. Vindá, crase a, vindê, crase pra quê? Desde que haja preposição. Mas, nós temos curiosidades. Curiosidades? Esta é a regra geral. Agora, para a regra geral, existem as curiosidades. Aí vocês vão dizer, não são exceções, Aguinaldo? Não, são curiosidades. Vamos lá. Primeira curiosidade. Vejam só. Curiosidades, né? Vocês já ouviram falar isso? Refiro-me não. Vamos colocar uma frase que a gente acabou de ver. Cheguei a Roma. Nós já vimos que não há crase. Cheguei a Roma sem crase, porque Roma não admite artigo. Agora vejam só. Cheguei a Roma antiga.
Peguem a expressão Roma Antiga e coloquem lá nos nossos trocadilhos. Vim de Roma Antiga ou vim da Roma Antiga? Vim da crasear. Por quê? Esse antiga é um determinante para a palavra Roma. E o que é um determinante? É uma palavra qualquer que especifique, que defina, que qualifique, que caracterize o nome próprio da localidade. Sempre que houver determinante, haverá crase obrigatória. Com determinante, com crase. Sempre assim. Esta é a primeira curiosidade. Com determinante, com crase. E o que é um determinante? Qualquer palavra que especifique o nome próprio. Se eu disser, cheguei a Roma de avião é determinante? Não, porque de avião é o meio de transporte que eu usei para chegar. Não tem nada a ver com Roma. Se eu disser, cheguei a Roma ontem, também não. Ontem é uma adjunta adverbial. Agora, cheguei a Roma do Papa. Agora sim, esse do Papa está ligado a Roma. Vamos lá, vamos determinar de outras maneiras. As coisas que vocês viram em Roma da última vez em que vocês lá estiveram. Cheguei a Roma. Cheguei a Roma do Coliseu. Cheguei a Roma da Piazza Navona. Só que isso eu não sei escrever, deixa pra lá. Cheguei a Roma... numa outra aula um rapaz falou, cheguei a Roma da Torre de Pisa. Acho que ele estava precisando de uma aula de geografia. Vamos lá, cheguei a Roma, um pouquinho de emoção na nossa Roma. Cheguei a Roma de Titiolina. Emoção demais, né? Deixa só até aqui, então. Cuidado com isso, hein? Nem tudo é determinante. Para ser determinante é preciso se ligar ao nome. Cheguei a Roma Antiga, Roma abandonada, Roma destruída, Roma querida. Tudo é determinante. Cheguei a Roma cansado. Não mais, porque cansado sou eu e não a Roma. Cheguei a Roma pela manhã. Pela manhã é o tempo, não tem nada a ver com Roma. Tá certo? Então, para ser determinante, precisa se ligar ao nome da localidade. Com determinante, com crase. Vamos lá, próxima curiosidade. Essa aqui é a primeira. Outra curiosidade. Vocês já ouviram falar em África? Mama África, minha mãe. E já ouviram falar em África também por causa da Copa do Mundo? Não é isso? Ontem houve lá na África do Sul a comemoração, porque faltam 100 dias para a Copa. Não é isso? E os amistosos acabaram. Agora é só eles acabarem os estádios que faltam e a gente terá a Copa na África do Sul. África, Ásia, Europa, Espanha, Holanda. Não, vamos colocar em ordem alfabética. França, Holanda e Inglaterra. Pronto. Aqui nós temos 3 continentes e 4 países. Esses nomes, África, Ásia, Europa, Espanha, França, Holanda e Inglaterra, essas localidades antigamente eram usadas sem artigo. Antigamente eu dizia assim, os filhos de África foram barbaramente escravizados no mundo todo. Aí está. Os móveis de Ásia fazem sucesso em todos os lugares. Os reinos de Europa são reinos ricos. Tanto é que eles construíram lá a Piazza Navona. Aí está, Piazza Navona. Eu aprendi a escrever, porque a Joyce procurou na internet e escreveu para mim ali na tela. Piazza Navona. É famosa em filmes esta fonte, não é? Vamos lá. Vejam só. África, Ásia, Europa, Espanha, França, Holanda e Inglaterra, então, elas antigamente eram usadas sem artigo. Hoje elas são usadas com artigo. Então, para a prova, tanto faz sem ou com artigo. Então eu posso dizer, Juan Carlos de Espanha
brigou com Hugo Chávez. Não é isso? Childerico I foi rei de França. Maurício de Nassau, o conquistador de Holanda, esteve no Brasil no século XVIII. Ana Bolenha tornou-se rainha de Inglaterra ao casar-se com Henrique VIII. Então vejam isto. Se eu disser, fui à França sem crase, o que é que eu estou fazendo? Eu estou usando apenas a preposição. Agora, e se eu disser, fui à França com crase? Se eu disser, fui à França com crase, aí eu estou usando preposição e artigo. Então vocês vão ter de memorizar. África, Ásia, Europa, Espanha, França, Holanda e Inglaterra. Com essas localidades, a crase é facultativa. Se eu colocar a crase, eu estou usando o artigo. Se eu não colocar a crase, eu não estou usando o artigo. Fácil, não? E se eu determinar França? Se eu disser, fui à França de Childerico I, o rei fantasma. Aí está. Vocês se lembram de Childerico I, né? Século VI da era cristã. Ele que foi rei da região lá da Galícia, que depois se torna a França. Aí está. E aí eu achei tão linda a história que coloquei o nome dele no meu filhinho, Childerico. Vamos lá. Fui à França com crase ou sem crase? Fui à França, tanto faz, Aguinaldo. Agora, fui à França de Childerico I, crase obrigatória, porque agora existe um determinante. Se existe um determinante, entra nesta regra, olha. Com determinante, com crase. Simples isto, fácil, como tudo na língua portuguesa. Alguma pergunta até aqui? Não? Então guardem isso na memória. Vim da crasear, vim de crase para quê? Se o nome da localidade estiver determinado, crase obrigatória. E algumas curiosas localidades. África, Ásia, Europa, Espanha, França, Holanda e Inglaterra. É memorizar. Chegando a casa hoje, já escrevam isso lá na parede da sala, para nunca mais esquecerem, tá certo? E aí, um amigo vai perguntar, nossa, o que é isso? Você, é o meu roteiro de viagem para quando eu passar no concurso. Assim você não dá bandeira e ele não decora também e ele erra depois na prova, né? Brincadeira, ninguém quer que o amigo erre. Nós só não queremos que ele acerte mais que nós, não é isso? Vamos lá. Segunda regra para a crase com artigo. A segunda regra da crase com artigo vai falar das palavras casa, terra e distância. Já ouviram falar delas? Já. Então vamos comentá-las. Vamos lá. Regra número 2, então. Com as palavras casa, terra e distância. Estas palavras, elas podem funcionar como sujeito, como objeto direto, como objeto indireto, como complemento nominal, como adjunto adnominal. Ou seja, elas podem ter várias funções em língua portuguesa. Agora, tomem cuidado. A palavra casa pode ser sujeito, terra pode ser sujeito, distância pode ser sujeito, certo? Então, nós temos de tomar cuidado com isso. Casa, terra e distância como sujeito admitem artigo normalmente. A casa é bela, a terra é fértil, a distância é longa. Como objeto direto também admitem artigo. Construí a casa, arei a terra, medi a distância. Como objeto indireto também admitem admitem artigo. Quando eu digo assim, eu gosto da casa, não é isso? Que mais? Eu necessito da terra. Então, elas admitem artigo normalmente. Mas em uma função, especificamente, elas não admitem artigo. Na função de adjunto adverbial. Adjunto adverbial de lugar para casa e terra. E adjunto adverbial de distância para a palavra distância. Observem isso. Cheguei em casa. Já ouviram isso? Está errado. Tem de ser cheguei a casa. O verbo chegar pede a preposição a. Mas esse a vai com crase ou sem crase?
A palavra casa não admite artigo como adjunto adverbial, então não há crase. Por isso que quando a gente erra, a gente diz cheguei em casa. Ninguém diz cheguei na casa. Não é isso? O verbo estar. Quem está, está em algum lugar. Não é isso? Estou em casa. Você atende ao seu celular e alguém pergunta, onde você está? Você diz, estou em casa. Ninguém diz, estou na casa. Não é isso? Então lembrem-se. Casa, terra e distância podem ter várias funções. Uma destas funções é a função de adjunto adverbial. Como adjunto adverbial é que elas representam algum probleminha. Se elas forem sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, nada disso interessa para nós. Agora, como adjuntos adverbiais, aí sim, aí nós temos esta regra. Se elas estiverem sem determinante, elas estarão sem crase. Se elas estiverem com determinante, elas estarão com crase. Sem determinante, sem crase, com determinante, com crase. E aí vocês têm de memorizar isso. Sem determinante, sem crase, com determinante, com crase. Vamos ver um exemplo. Cheguei à casa. Com crase ou sem crase? Sem, muito bem, porque casa não está determinada. E se eu disser, cheguei à casa cansado, com crase ou sem crase? Sem crase. Quem é que está cansado? A casa? Não, eu, cansado, cheguei à casa. Cuidado, hein? Para ser determinante é preciso se ligar a localidade, é preciso se ligar à palavra casa, terra, distância. Então vamos lá. Vamos usar aqui o exemplo que a Joyce nos dá. Cheguei à casa dos meus pais. Agora é um determinante? Sim. Então crase obrigatória. Vejam só. Outros determinantes para casa. Cheguei à casa, querida. Cheguei à casa, amarela. Cheguei à casa da luz vermelha. Gente, casa da luz vermelha é um hospital. Por que a risada? Ai, não é luz vermelha, é cruz vermelha. Meu Deus, troca aí, hein? Não vai deixar luz vermelha não, senão depois os papais vão ver o caderno e vão dizer, ó, que aula pornográfica. Aí está. Cheguei à casa da cruz vermelha. Casa da luz vermelha nada mais é do que o quê? Uma loja de lâmpadas coloridas, não é isso? Havia também o bandido da luz vermelha. Então, luz vermelha pra gente pode ser semáforo também. Vamos lá, nem sei o que é casa da luz vermelha, nunca vi, nem frequentei. Vamos lá. Cheguei à casa querida, a casa amarela, a casa azul, a casa verde, a casa dos meus pais, a casa abandonada, a casa querida, a casa dos sonhos. Tudo isso é determinante. Então, crase obrigatória. Muito fácil, não? Vamos ver um exemplo com a palavra terra. Vamos lá. Você está no mar. Nossa, lembra Ernest Hemingway? Lembram-se de O Velho e o Mar? Quem não leu O Velho e o Mar tem de ler, leitura obrigatória. E há um filme também muito legal com esse mesmo título, O Velho e o Mar. Não é isso? Vale a pena vê-lo também. Vamos lá. E aí, cansei de pescar e voltei à terra. Voltei à terra, com ou sem crase? Sem, porque terra não está determinada. E se eu disser, voltei à terra cedo, com ou sem crase? Sem, porque cedo não determina terra. Vamos então determinar terra. Voltei à terra. Vamos lá, vocês determinam e eu anoto aqui. Aí vocês vão dizer, Agnaldo, a aula é gravada. Tudo bem, eu capto as informações de vocês num tempo diferente. Faz de conta que nós estamos naquele filme Alta Fidelidade. Vamos lá, voltei à terra desmatada. Voltei à terra destruída. Nossa, a Joyce hoje está maldosa. Aí está. Voltei à terra encantada. Pronto, ela voltou a ser a Joyce de sempre. Voltei à terra do nunca. Meu nome é Peter Pan.
Voltei à terra prometida. Terra prometida, qual é? Não, Jerusalém é a terra santa. Canaã é a terra prometida, a terra de cujo solo jorram leite e mel. Então aí está. Tudo isso é determinante para a terra. Voltei à terra desmatada, a terra destruída, a terra encantada, a terra do nunca, a terra prometida. Crase obrigatória. Agora vejam esta. Voltei à terra. Com ou sem crase? Com. Como com, Aguinaldo? Não há determinante. Notem que terra está com letra maiúscula. Então é o nome próprio da localidade. Contextualizando isso. Meu nome é Ivan Ivanovich. E eu estou na Estação Espacial Mir. E aí já estou lá há 10 anos como astronauta. Não aguento mais. Então, voltei à Terra. Quando eu digo voltei à Terra com letra maiúscula, é o nome do planeta. Se é o nome do planeta, entra na regra número 1. Vim de terra ou vim da terra? Vim da crasear. Sem problema algum. Fácil, não? Então, cuidado. Vim da terra é letra maiúscula, então crase, com certeza. Mesmo que não haja determinante, sim, porque não tem nada a ver com determinante aí. Vamos lá, regra número 2, então, casa e terra são adjuntos adverbiais de lugar. E nós temos a palavra distância, que é um adjunto adverbial de distância. Vejam só, vocês estão fazendo aulas de português à distância. Aí está, já viram isso, né? Em vários panfletinhos no nosso site e tudo mais. Outro dia eu vi um panfletinho do cursinho concorrente. Mas assim, cursinho inho mesmo. E eles ofereciam aulas de português à distância. Gente, o português ficou à distância mesmo, né? O português passou longe desta frase. Cuidado, é sempre sem crase, certo? Aula à distância, olhar à distância, ficar à distância, estar à distância, sempre sem crase. Vejam esta. Vocês não anotaram com crase não é? Pelo amor de Deus. Quem anotou com crase, desanote, hein? Eu só coloquei a crase aqui para dizer que estava errada. Aula de português à distância, sem crase. Vamos lá. João era muito tímido. Por isso, João olhava Maria à distância. Aí está. Sem crase. É a mesma frase, a mesma ideia do aula de português à distância. João olhava Maria à distância. Vamos determinar distância? João era muito tímido. Por isso, João olhava Maria à distância de 300.000 metros. Não, timidez demais, né? João olhava Maria à distância de 3 metros. Pronto, agora eu determinei, não determinei? Então, crase obrigatória. Vamos determinar distância de uma outra maneira? Vamos, disseram todos euforicamente. Então vamos lá, determinem distância de outra maneira. João olhava Maria à distância de 4 metros. Tá bom, de outra maneira. João olhava Maria à distância certa, porque o pai da mina estava ali do lado. João olhava Maria à distância segura, porque a mina estava mó braba e com as unhas grandes. João olhava Maria à distância de uma saudade. Para ser romântico agora que o Dia Internacional da Mulher se aproxima. João olhava Maria à distância de 3 metros, a distância certa, a distância segura, a distância de uma saudade. Tudo isso é determinante, não é? Então, crase obrigatória. Vamos lá, mais uma. João era muito tímido. Por isso, João olhava Maria, e a Maria já tinha até ido à polícia. João olhava Maria a uma distância
de 3 metros. Vamos lá, eu quero saber o seguinte, nesta frase aí, João olhava Maria a uma distância de 3 metros, com crase ou sem crase? Pensem um pouquinho. Algumas pessoas já acertaram na resposta. Muito bem, a resposta é sem crase. Por quê? Esse a é uma preposição. Esse uma que aparece aqui é um artigo indefinido. Quando a gente usa crase, a gente tem uma preposição e um artigo definido. Ora, ora, ora. Se crase é preposição mais artigo definido, eu poderia usar um artigo definido na frente de um outro que já é indefinido? Claro que não. Então João olhava Maria a uma distância de 3 metros sem crase. E aí vale esta regra para toda a língua portuguesa. Sempre que você tem uma frase com crase e aí você acrescenta o indefinido uma, a crase desaparece. Lembram-se de cheguei à casa amarela? Com crase. Cheguei a uma casa amarela, sem crase. Voltei à terra. Um exemplo que a gente tinha. Voltei à terra prometida, com crase. Voltei a uma terra prometida, sem crase. Então lembrem-se, qualquer frase da língua portuguesa, qualquer uma, não importa qual seja, ela tem crase. Você colocou um artigo indefinido, a crase some. Tá certo? Refiro-me à menina de azul. Tem crase. Refiro-me a uma menina de azul. Sem crase mais. Tá certo? Dúvidas? Problemas? Mais uma. Vamos lá. João olhava Maria a 3 metros de distância. Muitos aluninhos mandam e-mail perguntando: Aguinaldo, e se eu disser João olhava Maria a 3 metros de distância em vez de a distância de 3 metros? Com crase ou sem crase? Pensem um pouquinho. Muito bem, a resposta é sem crase. Agora eu quero que vocês pensem por quê. Vejam só. Esta regra não é para a palavra distância? É. Então, quando eu tenho um a diante da palavra distância, se a distância estiver determinada, crase neste a. Se não estiver determinada, sem crase neste a. Não é isso? Então, o de 3 metros é que é o determinante para a distância. Vejam esta última frase. Quando eu digo João olhava Maria a 3 metros de distância, esse a está diante da expressão 3 metros. E o de distância é que passa a ser determinante para 3 metros. Então não tem mais nada a ver com a palavra distância. 3 metros, 3 é plural, metros masculino, então esse a é só preposição. Por quê? Porque ele jamais será artigo. Eu não vou colocar o artigo a diante de 3 metros. Então a é só preposição. Perceberam? O de distância é que passa a ser determinante para 3 metros. Diferente daqui. Aqui 3 metros é que é determinante para a distância. Então aqui existe um a diante da palavra distância. Aqui o a não está diante da palavra distância. Está diante de 3 metros. Simples isto? Fácil? Como tudo na língua portuguesa. Então vamos lá. Nós temos mais uma curiosidade ainda com a palavra distância. E esta curiosidade estará na prova de vocês com certeza absoluta. Vejam a frase que eu vou deixar aqui na lousa. Vejam esta. João olhava Maria à distância certa. Lembram-se disso, não é? É. Mas vamos apagar que ficou tudo muito feio. Eu escrevo de novo. Vejam isto. João olhava Maria à distância certa. Crase obrigatória porque o certa é um determinante para a distância. E se há determinante, crase obrigatória.
Agora vamos lá. A outra curiosidade é essa. Vejam isto. João olhava. Nossa, aqui é olha, não é? Mas tudo bem, vocês já copiaram olhava. Maria a certa distância. A minha pergunta é a seguinte: com crase ou sem crase? E aí, o que é que vocês dirão? Vejam só, a palavra certa continua ligada à palavra distância. Só que pensem bem, certa aqui está determinando distância ou está indeterminando? Indeterminando. Certa aqui é um indeterminante. Cuidado, alguns gramáticos esquecem isso. A maioria dos gramáticos só fala dos determinantes. Mas em língua portuguesa existem também os indeterminantes. Quando eu falo, João olha Maria a distância certa, eu sei que distância é essa, vocês sabem que distância é essa, então ela está determinando. Agora quando eu digo, João olhava Maria a certa distância, eu sei que distância é essa exatamente? Não, é uma distância aproximativa, eu não sei, vocês não sabem, então esse certa é um indeterminante. Se esse certa é um indeterminante, eu posso colocar acento grave aqui? Não, por quê? Porque o acento grave representa a preposição e um artigo definido. Lembram-se disso? Se eu estou indeterminando distância, eu posso colocar um artigo definido na frente de uma expressão indeterminada? Não. Então, este a é só preposição. Cuidado, gente. Quando a gente muda a posição de um termo, nós podemos mudar o sentido da frase. Vocês viram isso na quinta série. Lembram-se lá na quinta série que a gente estava trabalhando substantivos e adjetivos? E aí o professor lá na quinta série falou, gente, quando eu digo homem pobre, é a mesma coisa que dizer pobre homem? Não. E aí ele explicava. Quando você coloca o adjetivo antes, há um sentido. Quando coloca o adjetivo depois, há outro sentido. Pobre homem, homem pobre. O que é um homem pobre? Esse que vocês estão vendo aqui na frente, né? Sem dinheiro, miserável. E o que é um pobre homem? Esse que vocês estão vendo aqui na frente, não é isso? Sem cerveja. Então vamos lá, pobre homem é o coitado. Não é isso? Aquele que é digno de compaixão. Homem pobre é o homem sem poder aquisitivo muito elevado. Não é isso? Ou sem poder aquisitivo. A mesma coisa acontece com várias outras palavras. E a palavra certa, certo, certa, diz isso. Quando eu diz, encontrei a pessoa certa. Encontrei certa pessoa. Muda tudo, não muda? Então vamos ver esta frase. Vejam isto. Refiro-me à pessoa certa. Ponto. Refiro-me à pessoa qualquer. Nossa, ficou exprimido. Vamos escrever de novo para dividir ao meio e as duas frases terem a mesma quantidade de espaço. Aí vocês vão dizer, ai que frescura, Guinaldo. Refiro-me à pessoa certa. Pronto, agora foi até o meio da lousa. E o outro meio é para outra frase. Refiro-me à pessoa qualquer. Vocês também devem se preocupar com essa questão estética. Por quê? Porque vocês vão fazer a redação e a estética da redação é sempre muito importante. Está chegando um e-mail da sala ao lado, perguntando, professor, posso escrever assim? João olhava Maria a uma certa distância. João olhava Maria a uma certa distância. Pode sim. O certa já é indeterminante, então se eu quiser usar artigo aqui, eu tenho que usar o artigo indefinido, certo? João olhava Maria a uma certa distância. Vamos lá, a minha pergunta é a seguinte. Refiro-me à pessoa certa, refiro-me à pessoa qualquer. Os dois com crase, só o primeiro com crase, só o segundo com crase, nenhum com crase ou sei lá. 30 segundos para assinalarem.
Pronto? Vamos ver. Vamos lá. O verbo referir-se pede preposição? Pede. Nunca esqueçam, a primeira coisa que a gente faz é verificar a preposição. Vocês repararam que aqui eu estou fazendo isso o tempo inteiro e vocês vão fazer isso o tempo inteiro, pelo menos até o dia da prova. Aí vocês passam no concurso e aí não precisam fazer mais nada da vida, então até pode esquecer isso. Vamos lá, mas até o dia da prova, nunca esqueçam. A primeira coisa que eu vejo é se há ou não preposição. Notem que aqui nós temos a palavra pessoa nas duas frases. Se você é um leigo, se você só tem estudado pelas regrinhas tradicionais da gramática, você já pensaria assim, referir-se pede preposição, pessoa é feminino, crase é obrigatória. Mas você não é um leigo, você já é quase um doutor em língua portuguesa. E aí, você observa o contexto. Aqui, a palavra certa está ligada à pessoa. Aqui, a palavra qualquer está ligada à pessoa. Então, há mudanças de sentido. Vejam a primeira. Refiro-me à pessoa certa. Eu sei que o que eu vou perguntar é muito difícil, mas eu confio em vocês, hein? Esta pessoa de que falo na primeira frase é uma pessoa certa ou uma pessoa qualquer? É uma pessoa certa. Então isto é um determinante. Vamos fazer em azul? O vermelho fica tão esquisito aqui na lousa. Acho que o azul vocês veem melhor. Vejam só. Esse certa, então, é um determinante. Se o certa é um determinante, esse a é artigo definido. Por isso, crase obrigatória. Refiro-me à pessoa certa com crase. Olha que óbvio. E nesta outra? Eu sei que está ficando difícil, mas eu confio em vocês. A palavra qualquer que aparece aqui está ligada à pessoa. Esta pessoa de que estou falando aqui é uma pessoa certa ou uma pessoa qualquer? É uma pessoa qualquer. Então isto é um indeterminante. Se isto é um indeterminante, eu posso colocar artigo definido na frente da palavra pessoa? Não. Então sem crase. A primeira com, a segunda sem. Muito legal isso, não? Se você mostra essa frase aqui, essa última, para um amigo que esteja estudando só pelas regrinhas tradicionais da gramática e perguntar, tem crase? Ele vai dizer, ai, como você é burro mesmo, né? Será que você não sabe que verbo referir-se pede preposição e pessoa é feminino, então crase obrigatória, sua anta? O que é que você diz para esse seu amigo que é concorrente à mesma vaga que você? Não! Você não pode dizer muito bem, tá certo! Você está incentivando o erro. E incentivar o erro é pecado e você queimará no mármore do inferno. Então, se você mostra essa frase e seu amigo diz, ai, como você é burro, referir-se pede preposição, pessoa é feminino, crase obrigatória, o que é que você diz para esse seu amigo concorrente à mesma vaga? Um é sim, não, um é não, não. Então você não pecou, tá certo? Depois que você passar no concurso, você avisa, né? Cara, aquela frase não tinha crase não, tá bem? Eu sei que é maldade, mas antes fazer o bem para nós do que maldade para os outros. Vamos lá. Mais uma frase para vocês. Eu sei que vocês, a maioria dos nossos aluninhos que se matriculam no curso para agente escrivão, eu não estou dizendo todos, mas a maioria vieram da área do direito. Não é isso? É. Muitos aluninhos da área de direito, quando eu dou estas frases, perguntam a respeito daquela expressão, determinada pessoa. Porque muitas leis, muitas petições, muitas sentenças trazem essa expressão. Não é isso? Quando eu digo assim, a lei será aplicada a determinada pessoa e não a toda a população. Vejam lá. A lei será aplicada a determinada pessoa. Olha que boa pegadinha. A palavra determinada parece que determina. Mas ela determina? Nesta frase, não. A lei será aplicada a determinada pessoa. Quando eu digo determinada pessoa, que pessoa é essa? É uma pessoa qualquer. Não é isso? Ah, mas Aguinaldo, não é determinada? Do jeito que a frase é construída, essa é uma pessoa qualquer. Se essa é uma pessoa qualquer,
então jamais haverá crase. Este adjetivo é um indeterminante. Aguinaldo, isto é esdrúxulo. Como é que a palavra determinada pode ser um indeterminante? Pela construção da frase. Se eu mudo, se eu digo, a lei será aplicada à pessoa determinada, muda tudo. Aí determinada é determinante mesmo. Aguinaldo, como é que o adjetivo determinada pode ser um indeterminante? Gente, essas dualidades acontecem na vida também. Já ouviram falar em sogra? Já. Sogra tem dupla personalidade, né? Porque para você ela é sogra, para o seu filho ela é avó. A avó é a melhor pessoa do mundo. E sogra é o oposto. Aí está. Então pensem. Determinada. A palavra determinada parece que determina, mas dependendo da posição em que ela está, ela é um indeterminante. Então, nesta frase, esse a é apenas preposição. Simples isto? Fácil? Mais uma, então. Eles não chegaram a conclusão alguma. Ou então, eles não chegaram à conclusão desejada. Meu nome é Kevin Bacon. Eu estou fazendo um filme. Eu sou o protagonista de O Homem Sem Sombra. E eu sei que a gente pode ficar invisível. Eu quero chegar a isso, mas nunca conseguimos chegar a esta conclusão. Aí eu digo, eles não chegaram a conclusão alguma, eles não chegaram à conclusão desejada. Os dois com crase, os dois sem crase, apenas o primeiro, apenas o segundo. Muito bem, já tem gente acertando logo de cara. Vamos lá. Eles não chegaram. O verbo chegar pede a preposição a. Então esse a é preposição em ambos. Lembrem-se, se eu sou um leigo, eu já digo, conclusão é feminino, tem crase. Mas eu não sou um leigo. Eu estudo bastante a língua portuguesa porque eu vou passar no concurso, então eu sei algumas coisas. Esta conclusão alguma é conhecida ou desconhecida? Desconhecida. Eles não chegaram a conclusão alguma, então ela é desconhecida. Aí está. Então esse a é só preposição. Vamos colocar aqui indeterminante então. Aí fica do mesmo jeito que todos os outros exemplos. Indeterminante. Agora vejam a de baixo. Eles não chegaram à conclusão desejada. Ele sabia que queria atingir a invisibilidade, mas ele não conseguia chegar à invisibilidade. Então esta conclusão era conhecida ou desconhecida? Conhecida. Eles só não chegaram a ela, mas ela é conhecida. Então isso aqui é um determinante. Se isto aqui é um determinante, esse a vira artigo definido. Por isso, crase obrigatória. Muito legal isso, não? Supimpa. Como tudo na língua portuguesa. É isso que fará a diferença entre vocês e os que precisarão prestar concursos de novo e outras vezes e mais vezes. A UNB gosta disso, tá certo? E para vocês treinarem mais ainda, lição de casa. Vamos passar uma frase aqui para vocês pensarem em casa. E aí a nossa cara Joyce vai anotar lá no relatório, assunto para começar a aula que vem. Esta frase aqui da lousa, tá certo? Vamos lá. Eu sei que o que eu vou escrever aqui é uma heresia. Nenhum ser consciente de seu valor na sociedade escreveria algo assim. Vai dar até arrepio escrever algo assim. Mas para pecar menos, eu vou só escrever, não vou nem pronunciar. Gente, que dor escrever isso. Aí está. Ninguém em sã consciência pensaria uma coisa dessa, né? Prefiro pedra, mas aquilo...
Vamos lá, prefiro Guaraná a cerveja. Brincadeira, hein? Eu até gosto de Guaraná. Se a gente acrescenta um uísque, não é isso? Um copo de uísque e uma gota de Guaraná, fica muito bom. Vamos lá, prefiro Guaraná a cerveja. A minha pergunta é, com crase ou sem crase? Muito bem, vocês terão uma semana para pensar, tá certo? Nós vamos encerrar aqui os nossos comentários de hoje. Mas lembrem-se, para a próxima aula eu quero esta frase. Prefiro Guaraná à cerveja, com crase ou sem crase. Vocês vão pensar isso durante a semana e nós vamos nos encontrar muito em breve para comentar isso. A crase ainda não acabou. Nós estamos na regra número 2, não é isso? São 237, então até o final do curso a gente talvez acabe. Brincadeira. Na próxima aula nós vamos concluir a crase, tá certo? Vejam tudo isso de que já falamos, podem fazer os exercícios já de crase, mas lembrem-se, ainda não terminamos. Estamos na regra número 2, na verdade são 7 regras para o uso da crase. Então, ainda falta mais da metade. Só que vocês já têm muitas informações importantíssimas e que resolvem muitas questões de prova já, tá certo? Vamos encerrar então. Tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, depende da hora em que estejam vendo esta aula. Ver-nos-emos em breve para mais um encontro com a nossa querida língua portuguesa. Até lá!